Bom dia! Que a mão do Senhor nos sustente mais uma vez. Que o Espírito Santo de Deus venha pairar sobre nós. E que Deus venha vencer por nós todas as batalhas espirituais nesse dia, em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, 12 de maio de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. 1 Reis, capítulo 22, versículo 1 em diante, diz assim: E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse a seus servos: Não sabeis vós que Ramote-Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo, peleja Ramote-Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote-Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o bem, mas somente o mal. Este é Micaías, filho de Imlã. E disse-lhe Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quenana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás aos sírios, até de todos os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote-Gileade e prosperarás, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe, dizendo: Veis aqui que as palavras dos profetas a uma voz disseram coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de cada um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, eu falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote-Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele disse: Sobe, e tu serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei, que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele nunca profetiza de mim o que é bom, senão o mal? Então disse-lhe: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor sentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava com ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote-Gileade? E um dizia desta maneira, e outro de outra. Então subiu um espírito que se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com o quê?
e lhe disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou contra ti. Então Zedequias, filho de Quenana, chegou e feriu Micaías no queixo e disse: por onde passou de mim o espírito do Senhor para falar através de ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Hoje eu trago uma palavra diferente para o Brasil. Para toda a liderança, governantes e para aqueles que se acham muito sábios. No momento em que eu orava pedindo a Deus a palavra do dia de hoje, Deus me deu esta mensagem. E Ele disse: hoje é um dia de guerra espiritual. Lembre-se, Josafá fez aliança com quem não devia, com Acabe. Acabe só gostava de ouvir o que era bom aos seus ouvidos. E quando Josafá chega perto de Acabe para irem à peleja contra a Síria, ele pergunta: a gente pode consultar a Deus? Podemos abrir a Bíblia? E Acabe vai dizer: aqui só tem um profeta, mas ele não gosta de mim. Só fala o que é ruim. As pessoas gostam de ouvir o que é bom aos seus ouvidos. Porém, Micaías era o profeta daquele tempo que realmente era usado por Deus. E a Bíblia vai dizer que Micaías, ele é induzido pelo eunuco do rei, Acabe, a falar o que o rei queria ouvir. Mas Micaías, o verdadeiro profeta de Deus, vai dizer o seguinte: eu só vou falar o que Deus mandar. E esta manhã, Deus me disse algo. Quando Josafá foi para a peleja com Acabe, Acabe tentou enganar, trapacear naquela guerra. Acabe se vestiu como se ele fosse Josafá. A Bíblia diz que ele fez aquilo para não morrer na guerra, porque sabia que o Senhor ia puni-lo. Mas a mão de um homem simples com uma flecha foi bem na armadura de Acabe e o acertou. Assim diz o Senhor essa manhã: coloquei muitos líderes e muitos governantes no topo. Eu, Senhor, assisti no dia da eleição de lideranças e governantes. Porém, hoje eu digo, Senhor, que assim como fiz com Acabe, porque não ouviu a minha voz, eu também estou fazendo, não só no Brasil, mas no mundo. Uma reviravolta nos próximos 6 meses acontecerá. Sinais e mais sinais e muitas guerras. E o povo sendo induzido por falsos profetas, dizendo: fiquem tranquilos, vai ficar tudo bem. Assim diz o Senhor. É chegado o tempo do tumulto, aonde eu quero fazer assim. Acabe tentou trapacear. Eu levantei muitas pessoas que tentaram trapacear, inclusive comigo. Porém, eu estou dizendo que eu, Senhor, estou forjando o mal contra vós, que pelejam contra o meu nome, contra as minhas leis e não me obedecem. Eu, Senhor, começo a derrubar do trono hoje muitos homens e mulheres que eu coloquei lá. E eu começo a chamar Micaías, os que estão escondidos, os que não agradam porque falam a verdade. Micaías é esbofeteado por Zedequias porque ele falou a verdade. E diz o Senhor: estão perseguindo meus profetas e estão dando crédito aos falsos profetas. Porém eu digo: vocês sofrerão o dano. Vocês sofrerão o dano da minha ira, porque a minha mão está estendida sobre a terra. Eu dei oportunidade à humanidade para que se consertassem. Alguns ouviram a minha voz, outros não fizeram caso, e esta manhã eu digo: chegou o tempo da minha mão soprar, soprar, labandorai,
com mais poder sobre a terra. Muitos cairão e cairão e cairão e cairão, randerás. Rebalabandura candarabachai. E eu estou chamando Zedequias, Zedequias, de canto, rai, de cominas. Zedequias, que tem zombado do meu espírito, para ver a minha glória como se manifesta. Os Micaías que estavam por trás das malhadas e escondidos e sufocados, eis que eu digo essa manhã, Ramante, o que me declai, eu estou levantando vocês, profetas dessa geração, voz do que clama no deserto, ai, que amacho, me nablaçai, homens e mulheres que foram caluniados e apontados e tiveram sua voz calada, eu vos digo essa manhã, levantem-se com poder e com autoridade, porque eu vou vos usar, diz o Senhor. Eu estou tirando a oportunidade das mãos de quem dei e não aceitou, e não fez o que eu quis. Estou dando na vossa mão. Estou levantando uma geração de profetas, dablando que assoube andarabacai, como Micaías. Josafá foi para a guerra. Foi para a guerra com Acabe. E eu não ordenei a Josafá que fizesse aliança com Acabe. Como não ordenei a você que fizesse aliança com quem não te mandei. Porque o corrupto sempre vai andar com o corrupto. O ladrão sempre vai andar com o ladrão. O mentiroso sempre vai andar com o mentiroso. Acorda, igreja. É tempo da peleja. É tempo da separação. E hoje começa na terra o tempo da humilhação daqueles que eu dei e não valorizaram, e o tempo da honra e da exaltação dos pequenos, que eu chamo pelo nome. Eu, Senhor, chamo pelo nome. Há uma guerra espiritual nesse dia, onde só quem tem visão espiritual vai ver. É um tempo de milagres. Na vida de muitos pequenos, que têm chorado na minha presença porque eles não têm crédito na terra. E por que não têm crédito? Porque não falam que agrada aos homens. Mas eles me agradam. Por isso hoje eu estou derribando do trono muitos. E estou colocando no lugar aqueles que eu escolhi para esse tempo de 2020. Para esse tempo profético. Para esse tempo de reconstrução dos muros, para esse tempo de ousadia, onde eu, dentro de poucos dias, derramarei dons, muitos dons, sobre a vida dos meus ungidos. O Senhor da ceifa levantou, o Senhor da ceifa está falando. Ele vai agir, Ele vai agir. O Senhor da ceifa está organizando. O Senhor da ceifa está tratando. O Senhor da ceifa está soprando. Ramalabalabasora, Narabalacandaras. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.